Olá, Jovem Advocacia, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Carla, sou advogada atuante há mais ou menos um ano de advocacia no Previdenciário e hoje o nosso episódio será sobre um papo com a Jovem Advocacia Previdenciária. E para apresentar esse podcast comigo, chamo a doutora Mariana Lustosa. Olá, Jovem Advocacia, me chamo Mariana Lustosa, estou advogando há um ano com atuação no Previdenciário e no Civil. E hoje a gente vai apresentar para vocês as advogadas com experiência e expertise e a Carla vai passar o currículo delas agora. Certo, então como convidados para o nosso podcast de hoje, vou apresentar e é uma honra receber a doutora Caroline Bezerra, uma renomada advogada previdencialista, mediadora, arbitrária extrajudicial, membro da diretoria e presidente do Núcleo da Mulher Advogada da APAC. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Também vamos ter a honra de receber a doutora Cláudia Santos, advogada, especialista em direito previdenciário e tributário, que possui uma grande atuação em direito previdenciário e em benefícios assistenciais. Muito obrigada, doutora, pela sua presença nessa oportunidade. Agora a gente vai dar início com alguns questionamentos para que vocês possam ajudar a gente. Como jovem advogadas atuantes no previdenciário, a gente sempre tem aquela insegurança, aquele medo de iniciar na advocacia previdenciária. E eu acredito que com a experiência que vocês têm, hoje a gente conseguiria ter muitos resultados positivos e ter ali a oportunidade ali de conhecer um pouco mais sobre como foi o começo de vocês, de como tem sido também a atuação até o presente momento. A gente vai começar com uma pergunta bem simples, né? Eu queria saber primeiramente da doutora Caroline, pode nos contar um pouco sobre sua trajetória profissional, como você chegou e escolheu a advocacia previdenciária e quais foram os principais desafios que você enfrentou durante a sua trajetória e início de carreira? Carla, eu costumo dizer que o previdenciário me escolheu. Eu atuei por muitos anos no escritório como advogada contratada na área civil. Então, eu fiquei por muito tempo trabalhando apenas nessa área. Há uns 3 anos atrás, eu comecei a atuar de fato no previdenciário. E no caso, foi uma escolha da área comigo, porque em 2018 eu fui convidada para fazer parceria em um escritório que o carro-chefe dele seria o direito previdenciário. Então, eu comecei a ver ali uma oportunidade. E devido a essa oportunidade, eu disse, vamos aqui abraçar. Eu estou me identificando com o direito previdenciário, atendimento ao cliente, a possibilidade de mudar de forma efetiva a vida de alguém com benefício previdenciário e também a vida da família, daquela família que está me procurando. Então, diante disso, eu comecei a atuar diretamente com o direito previdenciário. Então, não foi eu que escolhi o direito previdenciário, ele que me escolheu. E aqui eu estou atuando hoje no escritório próprio. Eu tenho 3 escritórios em Teresina e 2 no interior, no sul do Piauí, em Acauã e Betânia do Piauí. Estou com eles desde 2021 e atuando nessa parte do direito previdenciário. A maior dificuldade que eu tive no começo, que eu acredito que seja a maior dificuldade da jovem advocacia, foi a questão da captação de clientes. O contato direto com o cliente, como cobrar os honorários, que essa é uma dificuldade da jovem advocacia. Como que eu vou cobrar para aquela pessoa tão humilde que, querendo ou não, a maior parte dos meus clientes são rurais. Como eu vou cobrar honorários pelo meu trabalho? Essa foi uma das dificuldades, a questão da captação de clientes, de me firmar enquanto advogada previdenciarista também, já que eu já tinha vindo do civil. Então, essas foram as minhas dificuldades que não acabam. Com o tempo, a gente vai começando a aprimorar, mas as dificuldades, elas não param de existir. Você só vai aprender a lidar com elas de uma forma diferente. Melhor, né? Isso, de uma forma diferente. Mas essa é um resumo da minha história. O direito previdenciário realmente me escolheu. Igualmente, a gente quer estender o questionamento, né, à doutora Cláudia, para poder contar um pouco sobre o começo da sua carreira,
o ensinamento que a senhora tira de como começar. E como a doutora Carolina já falou, né, que não acaba os problemas, mas a gente aprende a contornar. Então a gente queria ouvir da senhora. Com certeza. Bom, meninas, diferente da doutora Carol, eu antes de começar a advogar, eu já empreendia em um outro ramo totalmente diferente, né? Eu tinha uma loja de roupas, eu não tive nenhuma experiência em estágio, em escritório de advocacia. Até tive um estágio, mas foi um estágio no qual realmente eu era mais uma secretária do que uma estagiária ali na área jurídica. Ou seja, eu não tive nenhum tipo de aprendizado. E sempre que eu tentava pegar um estágio, eu tive alguns desafios mais pessoais que eu passei em relação mesmo a assédio. Então eu acabei mesmo me blindando e focando no meu empreendimento, que foi a loja. E hoje eu posso afirmar que foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque foi uma experiência gigantesca que eu tive, esse aprendizado empreendendo e que eu pude levar para a advocacia. Sim, com certeza. Por quê? Porque eu já comecei a advogar desde o primeiro ano, eu sempre soube que eu queria advogar. Eu não tive dúvidas de que nunca fiquei oscilando entre concurso e advocacia. Não, eu sabia que eu queria advogar e eu sabia que eu queria advogar para mim, né? Eu não queria advogar para nenhum outro escritório. Eu queria criar meu nome. E não é que isso seja o certo. Para mim, foi a minha opção dentre as experiências que eu tive. Sim. Tá? Então, eu já consegui levar essa minha experiência com a loja para a advocacia, como captação de clientela, que isso, querendo ou não, nós somos vendedores, nós temos que vender nossos serviços, né? A questão de cobrança. Eu comecei a vender as roupas, eu tinha vergonha de cobrar meus clientes das roupas, né? Então, eu quebrei esse ciclo aí da vergonha, da timidez, da conversa lá na loja. Quando eu fui para a advocacia, eu já era uma outra Cláudia. Já sabia ter mais maleabilidade na hora de cobrar, sabia como cobrar, porque a forma que a gente fala na hora de cobrar faz toda a diferença. A transparência com o cliente na hora de assinar o contrato, realmente isso faz muita diferença. Então, eu tive muitos desafios também, não que isso tenha sido algo que amenizou tudo. Sim. Porque eu não só tive, como ainda possuo, né? A gente sempre vai ter muitos desafios na advocacia como um todo. E a advocacia previdenciária foi algo que realmente foi acontecendo. Eu fiz a pós-graduação em previdenciário ainda na faculdade, comecei ainda na faculdade. Mas a pós-graduação, ela é importante, é uma titulação. Sim. Mas eu confesso que a pós-graduação, ela me deixava perdida, sabe? A prática é totalmente diferente. Concordo. Então, você é totalmente diferente. Você vai atuando na advocacia, você vê que a pós-graduação, ela é titulação, mas ela não te ajuda a atuar na advocacia, assim como a faculdade. Sim. Ainda fica na teoria, né? Sim, é muito teórico e a teoria, muitas vezes, na nossa prática, ela não é aplicada, então ela é aplicada de uma forma diferente, que a gente pode estar usando ali alguma outra possibilidade que seja mais favorável naquele momento, naquele caso, enfim. Então, realmente, temos muitos desafios e a advocacia previdenciária me abraçou, principalmente os benefícios assistenciais. Eu atuo bastante com o BPC Loas, tanto nos interiores quanto aqui na nossa cidade de Teresina. Tenho escritório físico e também tenho bastante atuação no online, Google Ads, tudo isso a gente atua. Então, eu consigo fazer atendimento com clientes de vários locais, vários estados até. Então, realmente, os desafios são contínuos, mas estamos firmes. Certo. E sobre essa prospecção, né, que vocês até deram uma pincelada nessa parte, quais as estratégias vocês utilizaram no início da carreira de vocês e também utilizam atualmente para prospectar clientes, captar esses clientes? A gente pode começar com a doutora Carolina. No caso, eu acredito que seja muito importante a transparência do seu trabalho. E eu confesso que a questão de utilizar as redes sociais, para mim, está sendo um processo. Por quê? Eu passei muito tempo engessada no sentido do que os outros vão falar. Sim. E isso acaba que você fica num casulo e você fica com receio de o que é que vão pensar de mim. E se eu falar algo errado? E isso acabou que eu fiquei um pouco retraída, mas comecei a utilizar as redes sociais ao meu favor. Porque teve um momento que eu parei e pensei, todo mundo tá no digital. E eu não estou, então eu preciso estar.
E aí eu me organizei para poder estar nas redes sociais, me fazer presente nas redes sociais. Mas antes disso, como eu fazia? A advocacia previdenciarista é muito no boca a boca. Sim. Eu acredito nisso. Um cliente, ele pode te trazer 10 processos. E um cliente, se você fizer um bom trabalho, você for ética, responsável e muito clara, que no direito previdenciário, eu acredito que seja de extrema importância você ser claro com o cliente. Porque ele precisa entender. Eu não tenho como dar garantia de um processo. Infelizmente, queria eu dar garantia de prazos, de processos, mas eu não tenho como fazer isso. O que eu posso utilizar é da minha clareza, da minha ética e dizer para ele, eu não vou garantir 100% de um processo, mas a única coisa que eu posso lhe garantir é o meu trabalho. Sim, e tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para você ter o melhor benefício. Porque às vezes o cliente chega no escritório querendo o benefício X. Mas aí a gente vai ter que parar, vamos ver aqui as possibilidades. E ele pode sair do escritório com outro benefício, até melhor do que aquele que ele procurou. Então eu sempre busquei pautar a minha advocacia muito na ética, na clareza e tentar fazer com que eu tivesse essa afinidade com o cliente também, até no trato com o cliente do previdenciário. A humanização. A humanização, trabalho, né? justamente. Eu acho que o advogado, ele precisa ser humano. Então, eu comecei daí, de ter uma conversa, ter uma escutativa com o cliente, porque às vezes o cliente vai querer estar conversando com você para você escutar, porque ele vai querer desabafar. Então, essa foi um dos pontos que eu iniciei. E depois, a questão das mídias sociais, como a doutora Cláudia falou, de utilizar Google, Facebook, Instagram. E nada melhor, eu acredito que seja infinitamente melhor do que o Instagram, é o boca a boca do cliente. Com certeza. Se você fizer um bom trabalho, você pode ter certeza que o cliente vai lhe levar ali o boca a pro resto boca, da ele vai vida. ecoar teu nome. Sim, Aí justamente. depende de você se ele vai ecoar bem ou mal. Esse um é o trabalho bem ponto, feito. esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas é isso que eu acredito, Carla. Eu acredito que um trabalho com uma ética, com uma transparência, você consegue sim galgar espaços espetaculares. Você compartilha do mesmo pensamento, né, Sim, doutora demais. Eu acredito muito que os profissionais, eles têm que ter princípios que são inegociáveis. Sim. Porque, querendo ou não, eu atuo, além do previdenciário, eu atuo em trabalhista. Então, já tive situações em que eu tive em jogo meus princípios. E eu tive que colocar valendo ali, não, eu sou essa, pra me deitar ali no minha caminha, cabeça no travesseiro, eu tenho que me manter com a minha postura, da forma ética, da forma profissional e da forma mais transparente possível com o cliente. Então, eu entendo que a gente tem que ter princípios, independente de área de atuação que seja, princípios que são inegociáveis para você se manter e ter um nome sólido no mercado. Porque você pode sim chegar longe, trabalhando de maneira maliciosa, enganando. Isso a gente não pode negar que existe pessoas assim. Que seja rentável, né? Sim, que às vezes e até também mais seja rentável do que rentável. ser honesta. Mas eu costumo A dizer que primeira aí, passo, eu mas- costumo dizer que aí a queda É grande também. é grande. Eu acho que é um de peso forma aí. mais sólida é realmente você manter seus princípios que são inegociáveis e dentro deles você vai conseguir manter seu trabalho. Porque vão vir desafios e ali quando vir algo que vai ali afetar, não, aqui eu tenho que ser muito transparente com o meu cliente. Sempre tem que ser muito transparente com o cliente. E principalmente na hora de assinar contrato. Como a doutora falou, né? A gente trabalha muito com os benefícios previdenciais, querendo ou não, rural, e eu trabalho muito com benefício assistencial, são pessoas hipossuficientes, são pessoas que não têm estudo. Eles, muitas vezes, a gente vai ter muita clareza na hora de explicar, mas ainda assim eles não vão entender, eles vão reiterar as perguntas. E a gente tem que ter aquela humanidade, tem que entender, tem que ter aquela consciência de que ele não vai entender como a gente entende, né? Então a gente tem que sim que ter, se dispor de estar passando novamente ali as informações. Com muita clareza. Com muita clareza para manter ali seu nome. É como a doutora Carla falou, a doutora Carol falou, perdão. A doutora Carol falou, o boca a boca, ele leva seu nome para muitos lugares. E as indicações, elas são muito melhores do que qualquer propaganda. Porque a propaganda,
Eu acredito muito, se você é um bom profissional e você está nas redes sociais, Sim. você vai longe, porque você é um bom profissional, então você está ali propulsando 10 vezes mais o teu trabalho. Agora, se você é um ruim profissional e está nas redes sociais, você vai sim conseguir cliente, mas pode ser que você não se perpetua. E não consiga manter Não os consiga clientes, manter. né? Então, é realmente você ter uma base sólida e utilizar, assim, fazer uso de todos os meios possíveis. Sim. A gente tem ali no início, né, eu também tive, assim como a doutora Carol, aquele receio, de rede social, a gente fica envergonhada. Quando eu vejo meus vídeos anteriores lá do início, eu não tenho nem coragem de assistir, porque a gente fica bem envergonhada. Mas foi necessário fazer aquele vídeo bem ruim pra começar, pra evoluir. E pra hoje entender que tá Sim. numa qualidade muito melhor, Com certeza, né? com certeza. Começar sempre é difícil. Eu acho que a dor maior do advogado que tá iniciando é porque a gente tem anseio muito que dê certo. E a gente não sabe esperar meio tempo. Tudo tem um processo. E a próxima pergunta que eu queria fazer é até direcionada a isso. Como entender que tem um tempo? Que tem um tempo até dar certo. Como a gente senta assim e fala, olha, tem um tempo, Mariana, espera um pouco, porque a gente tem anseio que dê certo, mas não é assim, a gente sabe, a gente tá conversando com vocês que são advogados experientes, então qual o segredo, assim, de entender o processo? Eu acredito que não tenha, sendo honesta pra você, contigo, eu acredito que não tenha um segredo. Porque, querendo ou não, o ser humano, ele é muito imediatista. Sim. Então, você sai da faculdade, não sejamos hipócritas, né? Você vai querer ganhar dinheiro. É verdade. Então, você sai da faculdade querendo ganhar dinheiro. No meu caso, por exemplo, eu sou a única advogada da minha família. Meu pai é professor, minha mãe é dona de casa. Então, eu terminei ali a faculdade e eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? E eu fui me virando. Todo dia eu pensava, vai dar certo. Vai dar certo. Uma hora isso daqui que eu tô fazendo vai dar certo. Uma hora eu vou colher meus frutos. Eu só não sei quando. Eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser daqui a 10 anos, mas eu tenho que ter paciência. Infelizmente, eu costumo dizer que o céu não é perto. Então, você tem que ter muita paciência. Talvez esse seja o segredo, sabe, Mariana? Talvez o segredo seja ter paciência, ter muita resiliência também, porque você vai cair várias vezes. Sim. E você tem que juntar ali seus caquinhos e voltar. Não tem, às vezes, né? Doutora Cláudia, não tem o que fazer. Não, Você verdade. cai ali, junta seus caquinhos. Eu costumo dizer que nós somos adultos. Sim. Adultos têm que levantar e fazer. Exatamente. Não tem como você parar e vou ficar aqui esperando as coisas Alguém fazer dar certo. serem resolvidas e amanhã eu vou acordar, já vou estar com o meu escritório montado. Não é assim. Se você tiver o apadrinhamento, ok, acontece. Sim. Eu não tive. Então eu tive que lutar, estou lutando pelo meu espaço. Sim. Mas, como eu falei anteriormente, se você fizer um trabalho bem feito, você vai colher os frutos. Claro, eu costumo dizer que nós somos produtos das nossas escolhas e das nossas ações. Cada um aqui, cada um de nós quatro, nós sabemos muito bem das nossas batalhas, dos nossos bastidores. Então, acho que isso acaba motivando. A senhora disse no começo que teve questões pessoais, então eu tenho certeza que isso motivou a senhora de ir lá, eu vou conseguir, eu vou lutar para eu conseguir. Então, eu acredito que seja a paciência, a resiliência. O processo, ele não é simples, ele é doloroso, ele é cansativo, mas faz parte. E lá na frente você vai colher os frutos de tudo que você fizer. Você pode ter certeza. Se você fizer uma coisa muito boa, você vai colher frutos bons. Se você fizer coisas ruins, infelizmente você vai colher coisas ruins. Eu acredito nisso. Eu acredito fielmente nesse pensamento de resiliência e paciência. Confia no processo, parece aquele clichêzinho, né? É frase motivacional. Mas é real. É real. Mas é real. Não há crescimento sem dor, né? Isso é pra tudo na vida. Não há muito crescimento sem dor. A gente dói pra crescer. E às vezes o que eu percebo muito em relação à jovem advocacia, que é o que aconteceu comigo, e eu vejo que acontece com muitos profissionais, é que existe uma utopia muito grande ainda na faculdade. Sim. De que você vai sair da faculdade, que vai ter ali um mercado, é um oceano azul, como fala, ali esperando, pronto pra você atuar, que você já vai sair ganhando rios de dinheiro. E a realidade não é essa. A prática da advocacia, independente de área que seja, ela é pesada, ela é uma pancada mesmo que você leva ali na cabeça, tapas diários na cara todos os dias.
Então, é como a doutora Carol falou, não existe, também na minha visão, não existe nenhuma regra. Não tem como a gente chegar aqui pra você e dizer, olha, faça isso, isso e isso, um passo a passo. Certo, Não né? existe. Até mesmo porque cada experiência de cada profissional é diferente, né? Tem profissionais que têm apadrinhamento, tem alguns que eu não tive experiência profissional antes de começar a advogar, tem outros que já têm, então acaba tendo ali uma facilidade maior. Sim, com Mas certeza. cabe àquele profissional, ele decidiu advogar, decidiu estar ali. Então, se ele decidiu estar ali, ele tem que pagar o preço para dar certo, né? Sim. Tem que pagar o preço para fazer dar certo. Assumir ali as consequências, vai ter realmente dias que nós estamos extremamente motivados, tem demais. Tem dias que nem Assim tanto. como tem dias que a gente, não, eu vou vender minha arte na praia, como eu falo. Eu não quero mais isso, é muita dor de cabeça, é muito estresse. Mas vale a pena, gente, vale a pena. Não só do cunho financeiro. Obviamente a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer crescer profissionalmente, quer ganhar conforto, quer dar conforto para nossa família. Isso é muito bom, isso não é errado, é muito bom. Mas tem muito além disso. Eu atuo muito com benefício assistencial, então eu vejo ali um outro orando por você, doutora. Muito obrigada, as Sim, indicações. Isso é muito bom. Os honorários in naturas ali que a gente recebe do nada. Então, tudo isso faz muito valer a pena, né? Faz muito valer a pena. E nessa parte da gente ser impaciente, até mesmo desmotivada, a gente tem uma pergunta sobre isso, né? Como é que a gente lida com essas negativas? Porque a gente tem muita vontade de fazer dar certo pro nosso cliente, né? Principalmente quando a gente se compadece da situação dele. Mas é quando a gente chega com um indeferimento, como chegar e contar isso pro cliente, como lidar, não se desmotivar, né? Sim. O que você pensa sobre isso, doutora? Vou começar com a doutora Cláudia. Bom, quanto às negativas da advocacia como um todo, eu acredito que lá do atendimento, a gente tem que fazer ali meio que filtrar, né? Sim. Se chegou um cliente ali pra você, reconhecer o direito. Se você, como profissional, acredita no direito daquele cliente, então você vai falar pra ele que acredita no processo dele, organizar, dar o seu melhor naquele processo, mas não pode dar garantia, porque não somos nós quem julgamos, não somos nós quem decidimos. Então, é você realmente ser extremamente transparente na sua atuação para informar para o cliente. Eu estou acreditando no seu processo, acredito no seu direito. Quem decide não sou eu, mas eu vou com você até o fim, independente do resultado. Então, recebeu ali uma negativa, você fica frustrado. Se é algo que você E outra, recebeu a negativa e você vê que de fato é algo que tem cabimento à negativa, é você ser sincera, não tem muito o que fazer. A gente também fica triste, porque a gente quer sempre estar levando ali um Boas resultado notícias, positivo, né? boas notícias, mas essa semana mesmo eu tive uma senhora que era pensão por morte. O marido tinha CNPJ, a gente descobriu no meio do processo, né? Sócio minoritário. Recorremos, infelizmente não deu. Mas sabe o que foi que ela fez? Ela me agradeceu e disse que estava muito triste porque ela não ia conseguir me pagar porque ela sabe o tanto que eu trabalhei. Então, quando você é transparente com o cliente, ele sabe que independente do resultado, você como profissional deu o seu melhor. Sim. Né? Então, acredito que isso vai ser algo que você também sabendo que deu o seu melhor, você vai também não se frustrar tanto com você profissional. Acho que começa do começo, né? Começa da Isso, raiz. começa da raiz, da base. Você precisa ter essa clareza, como eu disse anteriormente, lá na primeira entrevista. Sim. No primeiro momento que você vai dialogar com o cliente, você já tem que deixar claro. É possível deferir, mas também é possível indeferir. Sim. Eu costumo tratar mais essa questão de deferimento e indeferimento de pronto quando é auxílio-doença. Porque tem a perícia. Sim. O cliente, ele acredita fielmente que se ele tiver o laudo, ele vai ter um benefício concedido. Se o laudo Acho que é o melhor for, laudo do mundo. se o laudo for de 2 anos, ele acha que vai sair aposentado Verdade. por incapacidade permanente. E aí eu tenho que dizer pra ele, não é assim. Então, eu já tenho que poldar a minha fala pra dizer pra ele, olha, você tem um laudo, seu laudo é ótimo, é excepcional, tá datado, tem CID, o médico escreveu tudo detalhado, tá lindo seu atestado, mas você vai passar por uma perícia médica. E lá ele que vai analisar. E ele que vai analisar. Isso quando é a perícia presencial, Sim, né? Sem sim. ser pela análise documental. Então, você já tem que da base sendo honesto com o seu cliente sobre todas as possibilidades. Sim. Eu peguei um processo de aposentadoria e já
rural e tinha 3 indeferimentos. Só que a questão é porque só colocava o documento no INSS, só jogava. Ninguém chegou para fazer o requerimento, né? explicar a vida daquela senhora, explicar a documentação de forma minuciosa, fazer uma boa autodeclaração, porque isso conta muito. E eu fui honesta. Eu disse, eu não vou utilizar essas negativas. Porque aqui não tem sua realidade. Como é que eu vou utilizar um requerimento administrativo que foi feito por um terceiro que não tem a realidade da minha cliente? Como eu vou chegar no judiciário? Então, eu já preparei da base. Olha, você tem os 3 indeferimentos por causa disso, disso, disso. Não sei se lhe falaram, mas foi isso que aconteceu. Expliquei que eu iria fazer um outro requerimento de forma minuciosa, com todas as informações, e que provavelmente ele ia vir negado, porque seria um quarto. Mas no judicial, com uma boa instrução, com análise documental mais aprofundada, que infelizmente o servidor do INSS não faz essa análise mais aprofundada, a gente pode conseguir. Com certeza. Então veio indeferido. Quando veio indeferido, sentei com ela e disse, olha, tá vendo? Eu lhe disse, mas se a senhora quiser, nós vamos para a via judicial. E ela disse, não, doutora, como a senhora me explicou tudo, a senhora foi a única que conseguiu me explicar, eu confio na senhora e a gente vai levar para o judicial. Sim. Mas, infelizmente, ela já estava esperando aquele indeferimento. Eu fiz tudo, dei o meu melhor, mesmo sabendo que ali poderia ser indeferido. Dei tudo de mim no requerimento. Fiz um requerimento maravilhoso, com todas as tabelinhas, todos os períodos e tudo, marcador, lindo. Desenhado, né, como a gente diz. É desenhado. Desenhado. É. Mas eu cheguei para conversar. Então, esse diálogo, eu acredito que ele é muito importante, porque você já começa da base. O cliente, se você chegar com indeferimento para ele vai dizer, mas você me disse que ia dar certo. E é a importância de deixar E bem claro aí? no primeiro Com certeza. atendimento. Então, né? foi como a doutora Cláudia falou, e eu ratifico. Você tem que ser claro, você tem que ser honesto com o seu cliente para ocorrer, no caso, se ocorrer um indeferimento, a negativa, você conversar com ele e ele não se frustrar tanto, Sim. porque, enfim, acontece, ele vai continuar se sentindo frustrado e triste, Sim. e você não se frustrar também enquanto profissional. Porque é normal, nem sempre você vai ganhar, é impossível. Um advogado que me diz que ganha todas as causas, Faz parte tem alguma do coisa alguma coisa errada. estranha. Então, eu realmente acredito que nós precisamos ter essa troca, esse diálogo honesto, claro, da base da primeira consulta com o cliente. E eu acho que também vem muito da maturidade do profissional, né? Que é o que a gente tem dificuldade, assim, quando tá no início. É entender que a gente quer muito pegar o cliente. Então, na maioria das vezes, a gente não vai falar que pode ser indeferido, porque a gente quer conquistar o cliente, mas é importante dar a realidade pra ele. Mas aí entra o como você fala. Porque às vezes não é o que você diz, é como você vai Sim. levar essa informação. Então, tudo vai depender do jeito que você falar. É dizer Tem que tem ter uma um... possibilidade. possibilidade. Você não pode dar garantia. E às não. vezes é importante, se você só quer pegar o cliente, você tem que avaliar se ele é um bom cliente, se realmente Se ele tem direito, potencial, se ele tem né? potencial. Porque se você vai pegar aquele cliente, assim, sendo bem prática, você vai perder seu tempo enquanto profissional, com um processo que nem você acredita. Sim. Você vai criar uma expectativa no cliente, porque por mais que a gente seja clara, explique que tem a possibilidade de negar, ele tá esperando positivo, né? Querendo ou Sim, não. porque você pegou o processo, Sim. né? Então, Ele está esperando positivo. Então, se você não acredita naquele processo, por que você vai prosseguir com aquilo? sim. Você vai criar uma expectativa, você vai se frustrar com a negativa. Então, realmente, é você fazer uma análise bem minuciosa ali no início e ser muito claro, bem no início mesmo. Tudo é da base, realmente, tudo é da base. Isso, perfeito. Agora eu vou direcionar para vocês uma pergunta muito importante para a jovem advocacia como um todo, como todas as que vieram, mas essa é pontual. Atualmente vocês dois possuem escritórios físicos, grandes, renomados, e foi ao longo do tempo, né? Mas para quem está começando, é importante ter um lugar físico ou dá para começar e ir muito bem sem ter um lugar físico? Eu acho que, assim como tudo no direito, depende. 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 Mas hoje, com as redes sociais, como bem pontuou a doutora Cláudia, você consegue trabalhar sem ter um espaço físico. Logo porque hoje tudo está muito virtual. E isso facilita bastante a vida do jovem advogado. Quando eu iniciei, não tinha essa facilidade toda da pessoa entender que tinha um WhatsApp, a chamada de vídeo, que você pode falar com o cliente em qualquer lugar que você esteja.
Hoje você pode utilizar, eu acho que é viável você utilizar das redes sociais, utilizar ali da chamada de vídeo, das possibilidades que você tem dos aplicativos, de enviar link e etc. Sobre essa questão de ter o espaço físico, eu não sei se a doutora Cláudia vai concordar. Eu acho que vai depender muito do que você tem ali no momento. Eu, particularmente, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Quando eu decidi alugar minha sala, foi o meu pai, e na época o meu noivo tinha acabado de noivar, e aí o meu pai sempre falava, por que tu não vai atrás do teu espaço, do teu escritório? Eu sempre dizia, não, mas não tenho nada, não tenho nem cliente, pai. Como é que eu vou abrir uma sala? Boletos, né? Como é que eu vou ter um aluguel para pagar todo mês? E acabou que eu noivei. Quando eu noivei, eu tive, infelizmente, péssimas experiências com algumas parcerias que eu fiz. Me frustrei bastante. Isso é uma coisa, se eu pudesse dar um conselho para a jovem advocacia, tome cuidado com suas parcerias. Sim. Parceria é muito bom. É muito bom. Mas eu, particularmente, não tive boas experiências no começo. Como eu dava conta de muita coisa, eu sou muito metódica, muito responsável, muito certinha. Então, tem pessoas que não olham isso com um olhar, um bons olhos, digamos assim. Pois é. Então, eu acabei tendo diversas frustrações. E numa delas, eu peguei e falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí o Danilo, na época que era meu noivo, falou, vamos procurar uma sala pra você ter o seu escritório. E aí eu tava no WhatsApp e um advogado mandou umas fotos. Eu disse, olha, tem esse daqui, valor tal, já tá todo mobiliado. Vou lá ver. Fui. Gostei. E disse, e agora? Aí o Danilo, vamos. Liguei pro meu pai, do que é que você precisa? Já era mobiliado, eu tinha um computador. Aí eu digo, pai, no momento, uma impressora. Pronto. Aí ele falou, tá bom, mas eu não tinha clientes. Eu Então, tinha a impressora, impressora e os computador clientes. e os clientes. Uma impressora e um som. Então nessa época foi muito difícil, mas era o que eu tinha. Então eu fui com a minha vontade, eu só tinha uma coisa pra fazer, dar certo. Isso daqui tem que dar certo. Eu tinha garantia de 1 ano de aluguel. Pelo menos isso daí. Eu tinha. Carência? Não, eu tinha no banco. Ah, sim. Aí eu disse, você quer uma carência de carência boa? Pelo menos eu tenho 1 ano sim, de aluguel sim. aqui. Se der alguma coisa errada. Não eu fecho as portas. E eu até falei pro dono, eu disse, e se eu não ficar 1 ano? Eu lembro dessa conversa, se eu não ficar 1 ano? Ele disse, você vai ficar sim, tenho certeza. A gente nem se conhecia. Ai, que bom. Aí eu sei que abri o escritório, veio uma oportunidade, conheci uma pessoa, fiz o network, veio a PAC nesse meio tempo, aconteceu, eu conheci, tive o convite da Jéssica Tuani para conhecer a PAC, e aí eu disse, vamos. Então, nessa minha caminhada, eu abracei as oportunidades que surgiram. Sim. Claro, eu fiz os filtros, porque eu já tive as frustrações. Então, errado já tinha dado. E eu sabia, e agora até vai dar certo. Então, com a PAC, eu comecei a conhecer pessoas, eu fiz o network, conheci Ian, conheci a Holanda, conheci o Vitor Bona. Então, isso aumentou muito o meu leque de boas amizades. Sim. Então, isso foi o meu começo. E eu também comecei a utilizar essa questão de atender por chamada de vídeo. Fui no interior da minha mãe, conversei com minha avó, conversei com a minha prima, consegui o salário da maternidade da minha prima, da minha outra prima, a aposentadoria do meu tio, que era pescador. Começa. E assim começou. Então, essa questão do espaço físico, eu acredito que depende do que você tem. Sim, da possibilidade que você tá começando, da sua realidade. Eu acredito que depende muito. Mas você também pode fazer dar certo do meio virtual, o digital, a chamada de vídeo com o cliente. Infelizmente, tem cliente que quer ver a cara do advogado. Então, isso acaba meio que dando uma dificuldade. Mas aí você pode falar com um amigo seu que já tem escritório. Ou me empresta por 1 hora, só para eu fazer o atendimento. Pronto, justamente. Então, eu acredito que depende realmente da sua realidade, depende do que você tem ali no momento, do que você tá querendo, para também você não entrar de uma vez no escritório físico e ter uma frustração. Sim. E isso acabar fazendo com que você se trave.
Então, eu acho que realmente depende. Se eu pudesse dar uma dica, é essa. Veja a sua realidade, estude as possibilidades, veja o que você tem e abrace o que vier com cautela e filtro, para você ver todas as viabilidades. Com certeza. Doutora Cláudia, para a gente finalizar, eu queria saber se você tem alguma frase para deixar, né, algum incentivo para os nossos jovens advogados previdenciaristas, que algum advogado, quando a gente sai da faculdade, a gente não tem certeza absoluta de qual área seguir, né? Mas por que escolher o previdenciário? Então, eu quero uma frase nesse sentido. Por que escolher o previdenciário e por que o jovem advogado não pode desistir, né, quando tiver o primeiro indeferimento, nesse sentido, né? O que você tem a dizer a nós? Bom, a advocacia previdenciária, eu acredito também que ela muito me escolheu. E conforme a gente vai vivendo o dia a dia, eu percebo que ela abre, a advocacia previdenciária, ela abre muitas portas para a jovem advocacia, né? Sim. Porque, querendo ou não, ela é uma área do direito mais acessível, que não precisa tanto de espaço físico. Você pode começar somente com o que você tem de intelecto, no caso. Pode fazer algumas parcerias, pode realmente pegar um amigo, um parceiro e vai viajar para o interior ali, começar a fazer captação, ou realmente falar com um familiar. Olha, mãe, eu já sou advogada, tenho OAB, então diga que eu estou advogando. Porque muitas vezes o jovem advogado, ele pega a carteira da OAB, mas ele fica parado. Então você tem que agir, né? E você tem que agir com os meios que você possui naquele momento, né? Seja os familiares, os amigos, olha, amiga, eu já estou advogando, eu atuo na área tal. E muitas vezes, querendo, eu não vou ser hipócrita aqui em dizer que a gente já vai começar a advogar lá no início, definindo a área de atuação. Sim, porque realmente você quer dinheiro no bolso. Então vai aparecer ali um trabalho, porque geralmente também é uma área que abre muitas portas para jovem advocacia, direito do trabalho, direito previdenciário e direito civil, consumidor. São ali as 3 áreas que eu considero que abrem muitas portas para a jovem advocacia. Você vai acabar pegando tudo ali um pouquinho e aí você realmente fazer o que você se dispor a fazer com lealdade, transparência, não negociar seus princípios. Você também tem muita responsabilidade com o direito que aquele cliente confiou nas suas mãos, porque isso eu entendo que seja de extrema importância, porque assim como o profissional ele pode conseguir ali galgar ali coisas maravilhosas na vida de uma família, no previdenciário a gente consegue tirar muitas pessoas da vulnerabilidade social, a gente leva a justiça social para muitas famílias. Então, assim como você pode levar isso, você fazer um processo ruim, mal feito, um processo administrativo, a depender dos dados que você coloca ali, fica registrado, você pode também destruir com o direito daquele cliente. Então, é realmente você, jovem advogado, ter responsabilidade profissional nesse sentido e ter garra. Se você decidiu advogar, você já é um profissional, medo você vai ter, mas vá com medo mesmo, eu sei que é clichê, mas é isso. É você muitas vezes engolir ali o medo, fingir às vezes que sabe, né? Muitas vezes a gente às vezes quando tá começando nem sabe. E você conversar de forma incisiva de que eu sei, se eu não sei agora eu não vou falar que sei, mas eu vou aprender, seja como for, eu vou aprender. É realmente você se posicionar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, é você realmente se posicionar como um advogado, independente da área que você atuar. A previdenciária é maravilhosa, podem... É verdade. E você, doutora, o que você tem a dizer para a jovem advocacia previdenciária? Coragem. Coragem. A advocacia não é uma profissão de covardes, como nós bem sabemos. Pode dar muito certo, pode dar errado naquele momento, mas isso não quer dizer de forma alguma que vai perdurar. Como a doutora Cláudia falou, você pode não saber agora, mas se você estudar, você aprende. E isso você vai poder levar para o resto da sua vida. Advogado precisa estudar. E principalmente o advogado previdenciarista. Toda hora o INSS muda. Então você tem que estar ali, querendo ou não, vendo as INs todo o tempo inteiro. O processo administrativo hoje, ele está muito técnico. Antigamente, até 2018, o cliente ia na agência, fazia o protocolo ali, o servidor fazia tudo. Hoje não, hoje o servidor abre uma tarefa. Servidor local. Né? Você que se vira para fazer o resto. Então, estude muito, independente da área que você escolher, principalmente a área previdenciária, porque o INSS hoje ele está muito técnico,
os requerimentos administrativos se tornaram processos administrativos, onde ali você tem que colocar tudo que você puder conseguir comprovar, desenhar para o servidor de fato. Então, faça um bom processo administrativo, porque você evita via judicial, então isso acaba facilitando muito o caminho. Seja resiliente, tenha paciência, tenha muita compaixão. Eu costumo dizer que eu acredito que seja mais importante você ter compaixão do que você ter empatia. Eu tenho muita compaixão pelos meus clientes. E eu sempre olho para eles com um olhar muito humano, de eu vou dar o melhor para ele. Vou fazer tudo o que eu puder para esse benefício dar certo. Então, com ética, você vai longe, você consegue muita coisa, com clareza, honestidade, muita paciência, muita resiliência, e vá caminhando degrau por degrau, sem nunca, por favor, vá, como é que eu posso dizer, pisar nos outros. Sim, vá tentando ocupar o seu espaço. O mundo é grande e cabe todo mundo folgado. Isso que eu costumo dizer. Muito obrigada, doutoras. Muito feliz por ter vocês aqui hoje. A gente aprendeu muito, com toda certeza. E para finalizar, a gente pede que sigam o canal da APAC, né, e curtam o nosso vídeo. E muito obrigada a todos por mais esse episódio. Eu que agradeço.